Quais são as diferentes interpretações matemáticas de um número racional? Na aula de hoje, nós vamos abordar 3 dessas interpretações. Eu sou o professor Luiz Antônio, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Para mostrar a você 3 representações de um número racional, eu vou lhe apresentar 3 exemplos, mostrando para você como os números racionais aparecem no nosso dia a dia. O exemplo 1 está na sua tela. Gabriel está fazendo uma roleta para um jogo e dividiu um círculo em 6 partes iguais. Ele pintou 2 dessas partes de vermelho, 2 partes de amarelo, uma parte de verde e uma parte de azul. Aqui está o círculo que o Gabriel utilizou para fazer essa roleta. Como ele dividiu o círculo inteiro em 6 partes iguais, cada parte representa 1/6 do círculo. Portanto, a região vermelha desse círculo representa a fração 2/6, que também pode ser escrita como 1/3, ou seja, nós simplificamos essa fração aqui. A região amarela representa 2 partes de 6, ou seja, 2/6 do círculo é de cor amarela. 2/6 também pode ser simplificada. Vamos encontrar a fração 1/3. A região azul do círculo, observe que das 6 partes iguais, uma está pintada em azul. Portanto, nós temos que 1/6 do círculo representa a cor azul. E, analogamente, a região verde também representa 1/6. Nesse problema está caracterizado os números racionais com a seguinte interpretação: parte do todo, ou seja, o círculo inteiro representa o total e cada região colorida representa uma parte desse total. Exemplo 2. Ana tem 12 lápis de cor. Ela vai usar 3 desses lápis para seu convite de aniversário. 12 lápis é o total que a Ana tem. Ela vai utilizar 3 desses lápis para o convite do seu aniversário. Logo, ela vai utilizar a seguinte fração: 3/12 do total de lápis que ela tem. 3/12, claro, podemos simplificar essa fração por 3, vamos obter a fração 1/4. Neste caso, está sendo caracterizada a interpretação razão entre duas grandezas. Observe que essas interpretações elas vão se assemelhar em muitos momentos, é claro. A Ana vai utilizar 1/4 do seu total de lápis para o convite do seu aniversário. Mas podemos interpretar também a razão entre o total de lápis utilizados e o total de lápis que a Ana tem. É uma interpretação que aparece muito em prova também. Exemplo 3, e talvez a mais utilizada, é a interpretação dos números racionais como uma divisão que muitas vezes não é exata. Olha o exemplo 3. Fábio fez 4 tortas e quer dividi-las igualmente entre seus 3 filhos. Então, temos aqui as 4 tortas que o Fábio fez. Suponhamos que os seus 3 filhos sejam representados pelas letras A, B e C. É claro, não é que o filho A vai ficar com uma torta inteira, o filho B também vai ficar com uma torta inteira e o filho C também vai ficar com uma torta inteira. Já a quarta torta, ela deverá ser dividida em 3 partes iguais e cada uma dessas 3 partes vai para cada filho. Portanto, temos aqui a quarta torta sendo dividida em 3 partes iguais e cada um de seus filhos ficará com uma parte dessa torta. Logo, o filho A ficará com uma torta inteira mais 1/3 de torta, ou seja, 1/3 da quarta torta. O filho B também ficará com uma torta inteira mais 1/3 da quarta torta. E, analogamente, o filho C ficará com a mesma quantidade. Uma outra maneira de efetuarmos essa divisão é pegarmos cada uma das 4 tortas e dividir em 3 partes iguais. Ou seja, o filho A vai ficar com 1/3 da primeira torta, 1/3 da segunda torta, 1/3 da terceira torta e 1/3 da quarta torta. Analogamente, cada um dos outros 2 filhos ficará com a fração 1/3 de cada uma das tortas. Observe aqui as letras. Então, pense comigo. Nesta segunda maneira de dividir as tortas, nós temos que o filho A ficará com 1/3
mais um terço, mais um terço, mais um terço de torta. Isso totaliza 4 terços. Então, esse exemplo nos faz entender o resultado dessa adição aqui, ó, 1 inteiro mais um terço, ou seja, 4 terços. Cada um dos filhos ficará com 4 terços de torta que o Fábio fez. Então, essa é a terceira interpretação dos números racionais. É a interpretação da divisão, ou seja, dividir algo em partes iguais. Na próxima aula, vamos dar atenção exatamente às operações entre números racionais. Se essa aula foi interessante para você, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo encontro.